Olá, eu sou Eduardo Terra e aqui na plataforma da Evolus eu vou trazer para vocês as principais tendências do mercado de varejo global. A gente sabe que o varejo é um segmento que vem passando por grandes transformações. De um lado a gente tem um consumidor com novos hábitos, novas formas de consumir, novas necessidades, e do outro a gente tem as empresas inovando, trazendo sempre formas diferentes de fazer varejo para o consumidor. A gente tem acompanhado nos principais eventos globais de varejo um pouco dessas tendências. Então, o principal deles, que aconteceu em janeiro de 2017 em Nova York, onde estiveram quase 2.000 brasileiros, a NRF, National Retail Federation, com o seu Big Show. Nós tivemos esse ano celebridades como Richard Branson, alguns brasileiros importantes como Arthur Greenbaum, presidente do Grupo Boticário, entre outros nomes. Então a gente nesse vídeo vai tentar mostrar para vocês aqui na Evolus um pouco dessas tendências. São tendências que se aplicam para todo tipo de empresa, para as pequenas, para as médias e para as grandes, e a ideia é que elas possam provocar vocês a pensar um pouco mais o que será o varejo no futuro. A gente vê duas grandes transformações no varejo no mundo. A primeira relacionada ao crescimento do e-commerce, do comércio eletrônico, e a segunda relacionada ao processo de globalização das empresas e da residência. Então, falando um pouco de comércio eletrônico, alguns números. Atualmente a Amazon já é a 10ª maior empresa de varejo do mundo, caminhando para ser a segunda, provavelmente já no próximo ano. Uma empresa que só vende pela internet, ou praticamente só pela internet, entre as 10 maiores empresas, chegando já entre as duas, caminhando para ser a segunda. Então, isso mexe um pouco já com o arranjo daquilo que a gente conhece como varejo. Grandes empresas eram empresas do varejo tradicional. Na China, o comércio eletrônico já representa próximo a 20% do total das vendas de varejo. Na Inglaterra, 18%, nos Estados Unidos, 10%. No Brasil, nós ainda estamos em patamares bem inferiores. O comércio eletrônico aqui no nosso país representa algo por volta de 3,3%, mas crescendo. Então, o primeiro ponto dessa tendência é entender que o comércio eletrônico ganha um protagonismo no mercado de varejo como um todo. E o segundo ponto dentro dessa tendência do novo mapa do varejo global tem a ver com a globalização. A gente percebe cada vez mais o mercado de varejo global e não o mercado de varejo local. No Brasil, para dar um número para vocês, nos últimos anos, apesar da crise, isso tem acontecido com bastante intensidade. Atualmente nós temos 32 das 250 maiores empresas de varejo do mundo operando lojas aqui no nosso país. Ou seja, a gente pode esperar para os próximos anos, o nosso tema aqui é futuro, nosso tema é tendências, que mais empresas globais operem por aqui e mais empresas de e-commerce participem desse nosso mercado de varejo. A segunda tendência que traz um pouco do varejo do futuro, nós vamos chamar de tecnologias emergentes. Eu selecionei para vocês 4 tecnologias que já estão presentes no nosso dia a dia, que vão mudar a maneira com que a gente conhece o varejo. A primeira delas é o que a gente chama de óculos de realidade virtual ou realidade virtual. São aqueles óculos já usados em videogames, em vídeos, e que começam a ter uma utilização para que a gente possa navegar em uma loja de comércio eletrônico como se estivéssemos dentro de uma loja de verdade. Então, nós temos vídeos como de um supermercado que está sendo testado na Itália, onde de casa, usando um óculos, o consumidor consegue andar pela loja como se estivesse dentro de um supermercado, escolhendo os produtos, interagindo por comando por voz, que é uma outra tendência muito forte, e com isso fazendo uma compra em uma experiência muito próxima do que é a realidade, por isso realidade virtual. A segunda tecnologia é o que a gente chama de realidade aumentada. Aí já é um pouco diferente. Com o uso de celulares especiais, que já estão disponíveis hoje para muita gente, nós conseguimos, por exemplo, enxergar um ambiente de uma sala de estar, colocando, por exemplo, uma mesa lateral nela. Ou seja, eu crio uma realidade aumentada, por exemplo, para vender móveis, por exemplo, para vender eletrodoméstico, roupa. Então, realidade aumentada é uma segunda tendência muito forte. Os robôs, a gente fala de robôs há alguns anos, mas de fato eles não chegavam para o varejo.
E neste último evento, na NRF, eles vieram com tudo. Nós vimos robôs que fazem inventários, robôs que fazem o papel de segurança de lojas ou de partes externas de loja, sentindo um cheiro de gás, por exemplo, ou seja, os robôs, seja como segurança, seja como inventário, seja, por exemplo, como recepcionistas de loja, vem muito forte, estão cada vez mais humanizados e também se formam como uma tendência. E a última tecnologia é aquilo que a gente vem usando para entender fluxo, circulação de lojas físicas. A gente usa câmeras, tendência ao uso de Wi-Fi ou de outras formas de tecnologia que sabem que as pessoas entraram na loja, sabem por onde elas passaram. Isso permite ao varejo contabilizar e gerenciar indicadores importantes, como a taxa de conversão na loja. De cada 100 clientes que entraram, quantos compraram? Por onde eles circularam, o mapa de calor da loja, ou seja, uma tecnologia que também vai mudar a maneira com que a gente administra e gerencia o varejo. A nossa terceira tendência leva um nome em inglês, Data is the New Oil. Eu vou explicar para vocês. A gente poderia traduzir como a informação como uma moeda forte. Data is the New Oil remete a uma expressão que se usa muito nos Estados Unidos, que tudo que seria o novo óleo, o novo petróleo, tende a ser algo que vai mudar o mundo, que vai gerar um impacto muito grande. E essa é a visão que a gente tem do uso da informação, o uso dos dados para o varejo e para muitos outros mercados. E tem um outro paralelo. Assim como o petróleo, os dados só fazem sentido se a gente passar por alguns processos, ou seja, extraí-los, refiná-los, distribuí-los e depois monetizá-los. Ou seja, se nós temos dados, mas não temos a capacidade de fazer nada com eles, gerar resultados com eles, eles não servem para nada. Isso nos leva a pensar de como é que hoje os dados e as informações são tratadas na maior parte das empresas de varejo. Nós passamos por uma fase, eu diria que uns 15, 20 anos atrás, de coletar dados, os códigos de barra, as informações de cliente. De uns anos para cá começou a gerar relatórios maravilhosos, e isso acaba morrendo. E é aí que o processo vem falhando. E aí eu trago para vocês um conceito novo, que a gente tem chamado de computação cognitiva. O nome parece complexo, mas o conceito é simples, que tem feito com que, ao invés da gente gerar informações para as empresas e para os decisores, nós vamos gerar propostas de decisão. Eu vou explicar. Acho que todo mundo conhece o Waze. O Waze é computação cognitiva. Ele não nos traz informação, ele nos traz uma proposta de decisão. Eu quero ir daqui para lá e ele me diz o caminho e eu resolvo segui-lo ou não. Ele não me conta como está o trânsito, ele me diz o que eu deveria fazer. Vamos trazer isso para o varejo. Ao invés da gente trazer relatórios sobre o estoque, sobre os preços, sobre o que eu deveria analisar, a computação cognitiva vai transformar a informação em decisões. Decisões vão gerar resultados e aí sim a gente vai ver o uso da informação de uma maneira de fato transformadora para as empresas e para a maneira com que a gestão é feita. A tendência número 4 vai trazer uma discussão sobre o futuro da loja física. Nos eventos que a gente tem acompanhado, não existe nenhum indício de que a loja física deixará de existir. Muito provavelmente serão menos lojas, serão menores, mas elas vão continuar existindo. O Danny Meyer, um dos palestrantes desta última NRF, um dos principais donos de restaurantes de Nova York, traz uma provocação. As pessoas não vão em restaurantes porque elas precisam comer. Elas vão em restaurantes porque elas querem. E isso começa a acontecer com a loja física. Cada vez mais nós iremos a lojas por prazer, por experiência e não por uma necessidade. Porque se eu tiver soluções mais inteligentes, mais simples, mais rápidas, mais baratas, por exemplo, para comprar algo para minha casa, eu vou fazer isso pela internet, eu vou fazer isso por um aplicativo. Então, as lojas físicas passam por uma reinvenção. E essa reinvenção é baseada em dois grandes pontos. A loja precisa ter baixo atrito e muita experiência. Eu vou falar das duas coisas. O que é o atrito? Que em inglês vem se chamando do no friction. O atrito é tudo aquilo que espanta o cliente. Então as pessoas muitas vezes têm dificuldade de encontrar a loja, de estacionar na loja, de entrar na loja, de encontrar os produtos, de pagar, ficar na fila, buscar informação. Então hoje o varejo tem um desafio de olhar para suas operações e tirar o máximo de atrito possível. Um exemplo é a Nike,
que nos seus projetos mais novos de loja pelo mundo não tem mais o checkout, não tem mais fila. Aquele mesmo vendedor que te deu orientação, falou do produto, ele cobra e você sai com os produtos dessa maneira. A Apple vem fazendo isso já há alguns anos. A Amazon lançou um projeto de Amazon Go que é absolutamente sem atrito. É um exemplo do que a gente poderia imaginar como um supermercado num futuro muito breve sem atrito. E junto com o menos atrito vem a experiência. As pessoas cada vez mais vão pensar numa loja para aprender, para se divertir, para se relacionar, e as lojas devem e podem proporcionar isso. Nós temos no Brasil um exemplo das livrarias que vem se reinventando e vem trazendo cada vez mais ambientes agradáveis, gastronomia, educação, para que as pessoas pensem em ir à loja por um conjunto de experiências e não por uma necessidade de comprar um determinado produto. Então, essa discussão traz questões importantes de o que será a loja física do futuro. A nossa quinta tendência vai falar de um tema absolutamente chave para as empresas de varejo, a transformação digital. Cada vez mais a gente tem um cliente digitalizado. Então, o uso do smartphone, o uso da internet é uma realidade. Então, de um lado eu tenho um cliente digitalizado e tenho do outro o desafio das empresas se digitalizarem. E o que é a transformação digital? É as empresas grandes, tradicionais, analógicas, construírem uma ponte para negócios que são mais digitais. Isso passa por comércio eletrônico e venda mobile, mas não é só isso. O uso de mídias digitais, aplicativos de relacionamento com o cliente e uma série de outras formas para que a gente possa digitalizar as empresas. Primeiro passo para a transformação digital, transformar a cultura. Sem cultura digital não existe estratégia digital. E é aí que muitas empresas de varejo têm falhado. Elas compram tecnologias, lançam projetos, buscam inovação e esquecem de trabalhar a cabeça das pessoas. E aí sim, as iniciativas que eu mencionei, como o uso de mídias digitais, o uso do e-commerce integrado aos negócios físicos, a gente tem dito que o cliente digital, ele não enxerga o canal, ele não enxerga, eu comprei pela internet ou eu comprei pela loja. Ele enxerga a marca. E a marca precisa estar única, ela precisa se apresentar de uma forma igual em todos os seus canais de atuação. Então, transformação digital é uma agenda importante para pequenas empresas, para médias empresas e principalmente para grandes empresas, que é o que vai levá-las para um patamar diferente de disruptura, de inovação, atendendo esse cliente que, como eu coloquei hoje, é um cliente digitalizado. A nossa sexta e última tendência vai falar de um tema que parece antigo, mas que vem ganhando muita força. É a discussão da cultura, do engajamento e das pessoas. A Evolus, inclusive, traz a proposta de desenvolver isso, conhecimento, desenvolvimento de cultura e competências de varejo. Nesses eventos que parece que se discute mais tecnologia, mais inovação, vem aparecendo cada vez mais com força discursos, apresentações e provocações sobre o papel das pessoas nesse novo varejo. E ele é fundamental. E o processo começa em um propósito. Richard Branson foi um dos palestrantes desta última NRF, outros palestrantes trazendo que se eu não tenho uma causa, um propósito, eu não construo uma cultura. Disney fez isso. Existiu uma causa, um propósito que criou uma cultura. Essa cultura tem capacidade muito grande de gerar engajamento. Engajamento em clientes, engajamento em colaboradores. E esse engajamento é o que traz a performance e os resultados. É uma equação que parece simples, mas ela é absolutamente desafiadora para as empresas. Que elas tenham cada vez mais causas, propósitos, que trazem cultura, que geram engajamento e que trazem resultados. Então o trabalho, apesar da gente falar muito das tecnologias, da inovação, passa muito pelo elemento humano. É nisso que a gente acredita. Fazer um trabalho absolutamente consistente em cada um dos colaboradores das empresas, fazendo a transformação cultural para o digital, que a gente já falou, trabalhando as competências que o negócio precisa e principalmente engajando essas pessoas com um propósito e uma cultura forte. Eu espero que essas 6 tendências
possam ter trazido para vocês provocações, insights e caminhos para que todos possam pensar, reorganizar suas estratégias, olhar para o futuro e buscar superar os desafios. Então, queria agradecer a atenção de vocês nesse vídeo e convidar a todos a conhecer a Evolus, a nossa plataforma, onde todos vocês podem interagir conosco, trazer novas provocações, trazer interação e, com isso, construir um varejo cada vez mais forte. Até a próxima e muito obrigado! Evolus, sua carreira em evolução.